Esse é o forno que está comigo há 16 anos. Ele praticamente acompanhou toda a minha trajetória com a porcelana na criação de bonecas. E hoje quero contar a história dele, não como um equipamento, mas como parte do meu processo criativo. No último vídeo de processo, você viu a preparação das peças para a queima final e também o momento em que eu abro o forno após essa queima completa, que é a queima final. Mas existe toda uma história por trás desse forno e de como ele chegou até aqui. E é isso que eu vou contar nesse vídeo. E também vou falar um pouquinho mais sobre o sucesso daquela última queima que eu mostrei lá no vídeo de processo, porque se você me acompanha aqui no canal, você sabe que os vídeos de processo, eles são silenciosos, eles são vídeos de presença, e aqui então eu vou falar um pouquinho mais sobre aquela última queima do último vídeo de processos. Então eu espero que você aproveite e fique comigo até o final. Quando eu comecei a criar bonecas em 2005, eu trabalhava com polymer clay, cerâmica plástica, e fazia bonecas em miniatura, estilo fadas, sereias. Você deve saber que a polymer clay ela só precisa de um forno elétrico comum, desses que a gente tem em casa, para que a massa seja curada, né? Finalizada para acabamento com pintura, cabelo, enfim, ou qualquer outra arte que você faça. Só precisa de um forno elétrico comum. Foi depois de 5 anos trabalhando com bonecas que eu comecei a pensar nessa possibilidade de criar bonecas em porcelana, que veio a partir do meu protótipo, né, minha matriz de boneca articulada Moná, que surgiu o desejo de criar a Moná em porcelana. Inclusive aqui no canal tem muitos vídeos contando essa trajetória, essa história, se você quiser saber mais. E foi então nessa época que eu comecei a pesquisar sobre materiais, sobre fornos específicos para porcelana. E você pode imaginar, não era tão fácil quanto hoje encontrar, acessar informações, ainda mais sobre doll making, né? Sobre fazer bonecas, criar bonecas aqui no Brasil. O que a gente encontrava a respeito de porcelana era relacionado aos utilitários, né? Então foi nos grupos de artistas internacionais, nos fóruns, né? Que a gente participava muito de fóruns naquela época, que eu fui pegando as informações, que eu fui entendendo sobre os fornos, sobre os materiais disponíveis e, enfim, tomei a decisão de trazer esse forno, importar o meu forno dos Estados Unidos. E a decisão de trazer esse forno de fora não teve nada a ver com luxo, nem conforto, foi realmente uma questão de necessidade do processo. Eu não tinha informações aqui, eu precisava de algo, de um forno confiável, que muitas pessoas já tivessem utilizado para aquilo que eu precisava, que era a criação de bonecas, e que as pessoas tivessem os resultados satisfatórios, que tivessem resultados positivos, estivessem usando há muito tempo e com bons resultados. Então é isso que importava para mim, e foi assim, com essa base, a partir desse ponto, que veio a decisão de importar o forno. E esse processo foi uma grande aventura, um grande desafio também. A gente nem imaginava que fosse ser tão complicado assim. Na verdade, quando fiz a compra do forno, nem eu, nem a própria empresa sabia que seria tão complicado assim. Eu não sei, mas eu acho que eles não tinham, até aquele momento, enviado nenhum forno para o Brasil antes, porque eles achavam que o forno chegaria na minha casa, seria entregue na porta da minha casa, e assim eu também achava, porque, claro, perguntei para eles, tirei todas as minhas dúvidas antes da compra, e achando que ia chegar aqui na porta da minha casa, e, enfim, depois fui informada de que eu teria que buscar o forno no aeroporto, pelo menos aeroporto de Campinas, que não é muito longe da minha cidade, mas só 3 horas de viagem, 6 horas no total de ida e volta. Então nós precisamos ir buscar o forno no aeroporto, e não bastou apenas um dia, nós tivemos que voltar no outro dia lá para aí sim retirar o forno. E como se não bastasse tudo isso, ainda aconteceu que o forno não cabia no nosso carro, que ele estava todo embalado, imagina, num pallet gigantesco,
né, com toda a proteção que vem ao redor do forno, a embalagem ficou muito grande, o pallet era enorme. Então nós precisamos desembalar, tirar toda aquela madeira ao redor do forno para conseguir colocar só o forno dentro do carro. Mas no final das contas, né, a empresa acabou reembolsando uma parte do valor para a gente, do valor do frete pago, já que não chegou na minha casa, não foi entregue na minha casa, e nós tivemos custo, né, de viagem, custos extras aí que a gente não esperava, e a empresa acabou fornecendo um reembolso para a gente, que foi muito bom. Hoje tudo está mais fácil, né? Não só a questão das informações, mas a questão das opções que existem, né? Existem muitas opções no Brasil de forno, de empresas para você conhecer, mas independente da marca do forno, uma coisa essencial é conhecer muito bem o seu forno, né? Porque um forno de alta temperatura, ele vai fazer a mesma coisa que o meu forno, qualquer forno de cerâmica a alta temperatura precisa alcançar e vai alcançar aquela temperatura de queima. Mas você vai precisar fazer muitos testes, né? Conhecer o seu forno para que você domine essa técnica da porcelana. E isso leva tempo, já mostrei em outros vídeos os manuais, todo o processo de aprendizado, né? Aqui estudando muito com os manuais, lendo e fazendo muitos testes, perdendo muito material. Enfim, tudo isso é necessário para você ter esse domínio sobre o forno, né? Então, com o tempo você vai entendendo melhor o seu forno e tudo vai ficando mais fácil. E aqui eu já vou aproveitar para falar um pouquinho da queima final, que foi no vídeo de processo, colocando de novo na tela o momento que eu abri o forno. E já nessa abertura, né, eu não falei no vídeo de processo, você já sabe que esses vídeos são silenciosos, mas já na abertura do forno eu já percebi que as peças estavam maravilhosas, estavam lindas, né? Então eu fui direto pegar o cone para mostrar já o resultado da queima, né? Nesse caso específico eu utilizei 2 cones, porque eu estava testando uma temperatura diferente ali entre o cone 5 e o 6. Então eu usei o cone 5 e o 6 e a queima foi um sucesso porque o cone 5 ele quase encostou na prateleira, quer dizer que até passou um pouquinho da temperatura do cone 5 e o cone 6 ele começou a dobrar um pouquinho, então quer dizer que a temperatura ficou entre esses dois. Então aqui já está a explicação para você sobre a queima final. E isso, claro, vem de muito tempo usando forno de porcelana, conhecendo o meu forno, né, e fazendo ajustes conforme necessário, conforme o tempo passa. Ao longo desses 16 anos, este forno presenciou acertos, erros, perdas de peças e momentos muito significativos na minha trajetória como artista. Porque na porcelana, a queima final é sempre uma entrega e uma surpresa. E agora, depois de tantos anos, ele continua fazendo parte do meu processo em porcelana, principalmente na criação das minhas bonecas autorais. Nos próximos vídeos de processo, você ainda vai ver esse forno em funcionamento durante as queimas das próximas peças. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar seu like e se inscrever para continuar acompanhando os processos e as criações de bonecas em porcelana.